técnica do imposto de renda, porque imposto de renda é um negócio meio complicado, né? Então, acho que melhor mostrar do que explicar. Sim, senhor. Tá. Manda ver. Beleza. Quer compartilhar a tela? Hoje, acho que começa você, né? O Vitor vai compartilhar a tela. O Vitor que vai começar. Ah, tá. Eu vou encerrar. Só um minuto que eu já coloco aqui. Nath, a gente vai fazer uma parte mais educacional aqui, da parte de IRV para você, de IR no ARV, e o Vitor vai começar ali um pouquinho falando o assunto, depois eu encerro. Sim, senhora. É de vocês. Hoje eu vou ficar aqui só de aluna, tá? Só de ouvinte. Gente, e outra coisa, as dúvidas que vocês tiverem, guarda para o finalzinho, tá? Para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Deixa eles terminarem de fazer a apresentação e se ficar alguma dúvida, guarda para o final, beleza? Boa noite, Nath. Boa noite, pessoal. Boa noite, Beto. Boa noite. E acho que o seu microfone está desligado. Tá, né? Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Vocês estão vendo a tela também cheia aqui, né? Compartilhado? Tá, Sim. estamos vendo. Sim. Espera aí que tá abrindo aqui. Dá pra ver agora? Tudo certo. Legal. Maravilha. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Victor e hoje eu com a Giovana a gente vai falar um pouco para vocês sobre as formas de tributação de IR, então, no mercado de renda variável. Eu sou o broker aqui na SHP Investimento, junto com a Giovana. E para começar a apresentação aqui, a gente precisa primeiro entender um pouco sobre quais tipos de investimento em renda variável são tributados e como que eles funcionam. E o que seria isso? Bom, o investimento em renda variável é todo aquele investimento no qual a gente faz uma aplicação hoje, mas a gente não tem certeza da previsibilidade do resultado ali no futuro. Então a gente não sabe se futuramente vai ter tido um lucro, vai ter tido um prejuízo, e por conta disso, na hora de informar a receita, a gente precisa ter uma apuração mensal do que foi feito ao decorrer daquele tempo para que o imposto esteja cobrado devidamente. Então, no caso das ações, por exemplo, se eu faço uma operação de swing trade, onde eu realizo a compra do ativo hoje e vendo amanhã, ou vendo daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, que seja, eu vou ter sempre uma cobrança de 15% sobre ela. Então, se eu ficar 2 anos com uma operação, se eu comprar um ativo e ficar 2 anos com eles, eu tenho que declarar ali mês a mês que eu ainda possuo aquele ativo, que eu possuo aquela determinada número de cotas, qual é o meu preço médio, para assim, quando eu realizar a venda, seja tributado, seja cobrado de acordo. Porque, por exemplo, se eu operar day trade, eu vou ter uma diferença de alíquota, então vai ser taxado dentro da cobrança em 20%. Só que nas operações de ações, por exemplo, eu tenho um certo benefício, onde caso eu opere abaixo de 20 mil, mesmo que eu tenha lucro, eu estarei isento de imposto. Então não vai ser necessário eu realizar nenhum tipo de pagamento, mas ainda assim é necessário eu fazer a declaração disso. Então, todas as posições que você tem hoje e você vai carregando no mês a mês, vai comprando, vai vendendo, a gente tem que estar informando a receita e muitas vezes acaba ficando um pouco difícil da gente fazer essa apuração na mão. Então, se você faz várias operações durante o dia, de day trade, compra muitos ativos, vende muitos ativos, depois você chegar ao final do dia, pegar todos os preços médios, pegar todas as suas posições e fazendo isso no mês a mês para poder apurar, se torna um pouco braçal demais, toma um tempo muito grande da parte da gente e acaba não sendo muito viável. E dentro do mercado de renda variável também,
existem as opções. As opções, quando elas funcionam mais ou menos como os ativos de ações, na parte de tributação, então a tributação dela segue sendo 15% para operações de swing trade e 20% para operações de day trade. A única diferença, no caso dela, seria que a gente não tem a isenção de 20 mil reais. Então, se eu operar e tiver lucro que seja por R$ 1.000, R$ 2.000, eu ainda serei taxado em 15% ou 20% de acordo com o tipo de operação que eu fiz. E assim como nas ações, você fazer esse cálculo na mão dos preços médios, se a posição que você levou até o vencimento bateu o strike, teve algum tipo de ganho, ou então se você teve algum tipo de prejuízo, fica mais complicado de ir acompanhando no dia a dia, de ficar olhando nota de corretagem, ou então, por exemplo, algum tipo de estruturas que é possível ser fechadas, na qual a operação inteira vai durar de 1 ano, 2 anos, ou talvez até um tempo muito maior, fica complicado a gente entrar ali, saber como que estava a sua posição mês a mês, saber se a sua posição estava ganhando num período, depois estava perdendo no outro, se o mercado andou muito e você não percebeu e acabou encerrando a posição previamente, saindo com algum tipo de prejuízo para poder encerrar a posição, para não perder a mais no futuro. Tudo isso pode ser apurado de forma automática e geralmente as pessoas deixam isso passar e acaba caindo na malha fina, não consegue fazer a apuração certa, não declaram nenhum tipo de imposto, ou muito pior, não declaram nenhum tipo de prejuízo e acabam não podendo compensar no futuro, porque todos esses tipos de operações em renda variável, você pode compensar elas no seu imposto de renda. Então, se eu tive um lucro num mês, mas eu tive prejuízo no outro, e depois tive prejuízo de novo, quando eu tiver um lucro novamente, eu posso compensar isso. Então, no caso das opções e das ações, eu consigo compensar um lucro em ações com um prejuízo em opções, e vice-versa. E o mesmo se vale também para as BDRs e ETFs. Todos os três os 4 tipos de ativos têm a possibilidade da gente compensar o prejuízo dentro do mercado de Bovespa. BDRs e ETFs seguem o mesmo critério de 15% para swing trade e 20% para day trade. E também não há isenção dos 20 mil reais. E o que difere de um para o outro no modo de apuração é só a maior parte dessa questão de 20 mil reais que a gente tem de isenção dentro dos ativos de ações. Todas as outras coisas, ajuste de posição, vender com lucro, prejuízo, qualquer um que seja dos ativos, a gente pode ir abater no mês a mês ali, fazendo a declaração, para no final a gente ter um resumo completo de todas as operações no ano, para declarar no imposto de renda. Agora é a minha parte. Eu sou a Giovana, também sou broker aqui na mesa de RV. Vou falar um pouquinho aqui de fundo imobiliário. O fundo imobiliário é um pouquinho diferente, né, do mercado à vista ali que o Victor estava comentando, que aqui a tributação é fixa, né, a alíquota é 20%. Não tem diferença, né, no swing trade ou no day trade, então não importa se você comprou hoje, vendeu hoje, se você comprou hoje, vendeu daqui a 10 dias, daqui a 10 anos, a alíquota sempre vai ser a mesma se você tiver lucro. E também não tem a isenção dos 20 mil, a isenção fica só mesmo para o tipo para as ações, né, as outras não entram esse tipo de isenção. E o prejuízo do fundo imobiliário só pode ser compensado com o fundo imobiliário. Então, se você teve lucro, você pode compensar com o prejuízo que você fez no fundo imobiliário. E também vale reforçar aqui que os rendimentos, né, pagos pelo fundo imobiliário, eles são isentos, eles não têm nenhuma alíquota de tributação, é mais a parte mesmo ali da compra e venda do fundo. Pode mudar, Victor, por favor. Vou falar umas informações extras aqui desse assunto que a gente está comentando, que é o dedo duro. O dedo duro é a Receita quer saber o que está acontecendo, né, na vida nossa, quando a gente faz ali uma operação em renda variável, e então a corretora
ela recolhe ali logo direto na fonte, isso aí. Então, nas operações de 20%, é recolhido 1% logo na fonte, e nas operações que são a alíquota de 15%, é recolhido 0,01%. Esse recolhimento é para que fique marcado ali o valor que você movimentou, para facilitar ali para eles saberem o que você está movimentando, que valor que você teria que pagar de imposto sobre isso, se caso você tivesse lucro. E é uma forma ali de manter o controle para saber as informações suas ali quando faz as operações. O prejuízo, né, é bom reforçar que como que funciona, né? O prejuízo você precisa declarar no imposto de renda para que você possa usar ele como compensação ali, senão, se você não informa para a Receita que você tem esse prejuízo, daí você não tem como compensar o lucro que você teve. E reforçando aqui também, né, que os prejuízos do swing trade são no swing trade, e o no day trade é no day trade, e o fundo imobiliário é no fundo imobiliário. Não se mistura, não tem como compensar um com o outro, e é só essas 3 vertentes mesmo para compensar os prejuízos. Pode mudar, Vitor, por favor. A XP, né, ela tem algumas plataformas homologadas por ela que facilitam um pouco essa parte aí de apuração, né, porque se você movimenta muito, mesmo que você movimente pouco, a renda variável umas questões ali que você tem que ter um pouquinho de cuidado para ter essas informações do preço médio, da entrada, da saída do ativo, e tanto a MyCapital quanto a R-Trade, né, ela fornece esse relatório para vocês, tanto no mensal, quanto também para o imposto de renda. Então, elas têm um sistema agora que elas mandam direto por e-mail do cliente, se caso tem DARF, com a apuração completa. E por elas serem homologadas, elas têm integração direto ali com a B3 também, que também pode pegar ali outras corretoras dentro do seu mundo ali de B3, né? E o relatório é bem completo, são 3 relatórios ali, o relatório é bem completinho, você passa ali direto para a mão do contador, o contador consegue ter as informações para ele poder fazer a declaração, e fica tudo separadinho, tem a parte do prejuízo, tem os códigos dos ativos, e a posição do começo e do final do ano certinho, e sempre também pode conferir, né, eles têm uma plataforma que vocês conseguem ter acesso no computador e conferir as suas informações lá. É bem legal e é bem dinâmico ali para poder facilitar bastante a vida de quem está na renda variável. Acho que o Beto levantou a mão. Quer perguntar? Isso, quero sim, Giovana. Eu tenho uma dúvida quanto a plataformas de controle de imposto de renda, que é o seguinte: hoje tem a integração com a B3 de algumas, né? Eu não sei essa daí se tem. O que eu notei eu tenho uma que eu uso, que é o MyProfit, e também o Grana Capital. Só que quando você coloca para ele atualizar automaticamente, ele não puxa as corretagens, né? Eu não sei essas duas, o que vocês sentem dela, ela puxa ou a gente tem que imputar realmente as notas dentro dele? Então, a MyCapital e a R-Trade, como elas estão homologadas pela XP, elas puxam direto as notas de Ah, tá. corretagem, elas puxam direto. A MyCapital, ela está com a homologação pela B3, então, fora ali de outras corretoras que você tiver, ela consegue puxar também. Ela puxa automaticamente direto lá da B3, né? Porque a B3 é onde que fica Sim, a sua vida, né, de renda sim, variável, né, tudo tá lá, e ela consegue também ter acesso a isso, você assina um termo lá com eles de integração automática e puxa tudo certinho. sim. Era mais uma dúvida mesmo. Mas se eu jogar a nota também, eles pegam tudo certinho também, né? Sim, sim, se você jogar a nota, sim. Tá. Uma dúvida. Entre as duas aí que vocês estão apresentando, tem alguma preferência? Não, é muito mais o perfil do cliente mesmo. Sim. Não, Tá. normalmente eu apresento as duas e o cliente escolhe qual que Ver aquele se adapta, adapta melhor. sim, Ah, que legal. se Eu não adapta conhecia melhor. essas duas daí, depois eu vou dar uma olhada. Obrigado, Giovana. De nada, Beto.
Daí são essas duas, elas são bem legais. A MyCapital tem até aplicativo no celular, também é legal. E elas facilitam bastante ali na hora do post de renda. Pode passar, Vitor. A minha parte é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês podem tirar as dúvidas comigo e com o Vitor. A gente passou aqui um assunto rapidinho para a gente poder falar um pouquinho do que é, o que não é, e também ali a parte das plataformas que facilita muito a vida do investidor. Ô, Giovana, o Vitor, enfim, eu acho que é legal a gente estar começando agora com o universo das commodities, né? O Vitor até trouxe aqui para a gente um panorama de como declarar as commodities, mas vamos lá. Acho que talvez alguma das pessoas que estão aqui talvez tenha essa dúvida. Imagina que eu estou posicionada ali no milho, estou com 5 contratos, só que aí a parcial eu realizei no day trade, só que a posição continua aberta de um dia para o outro. É declarado como day trade esse lucro ou swing trade? Posso entrar no meio do assunto? Mano, É que assim, há uns 20 e poucos anos eu comecei a fazer imposto de renda e nos últimos anos eu acabei me especializando um pouco na parte de renda variável aí, que é o que a gente tem aqui, né? Então, a gente pega toda a informação que a nota de corretagem traz. Ou seja, na própria nota ali, ele já traz se você fez day trade, tem a coluninha bonitinho lá que tem a informação. Se você fez swing trade, ele sai como normal. E no caso do tanto milho como índice, dólar e outros futuros aí, ele sai como ajuste se você está carregando há vários dias, né? Então, o próprio programa vai identificar essa informação e vai trazer para apuração sua, se foi uma operação day trade, se você está carregando, ou se você entrou num dia e saiu no outro, que ele aparece como normal, né? Que é o swing trade que a gente fala. Mas a própria plataforma já calcula, então. No caso, a nota de corretagem já vem com... Ele já pega, acho que já tem um parâmetro específico lá que pega o texto, né? Até mesmo dentro da posição da nota de corretagem na XP, quando você faz algum day trade e carrega a posição, ele aparece todos os dias ali a posição de day trade sendo carregada e coloca lá o contrato que você tá, coloca day trade e ajuste de posição. Então ele vai carregando isso diariamente até que você encerre. Aí depois na plataforma da MyCapital, da R-Trade, eles têm a própria forma de calcular e mensurar isso se foi feito no day trade ou no swing trade direto. Perfeito. Gente, aproveitem para perguntar, acho que agora a gente já vai pegar esses últimos minutinhos, a gente vai até às 7h30, então vamos aproveitar aí para tirar dúvidas. Eu tenho um programa aberto, que eu criei um usuário genérico aí, sabe? E tem algumas coisas de renda variável, não sei se de repente interessar ver, acho que é interessante, tipo dúvida, como lança fundos, como que a parte de imposto de renda é mais mostrar mesmo como é que faz, fica difícil explicar, né? Mensurar como é que é. Então não sei se de repente vocês querem ver. Deixa eu tentar compartilhar aqui então, vamos lá. Peraí. Ativar legendas, apresentar agora. Compartilhar. Deixa eu puxar na frente isso aqui. Bom, eu criei uma declaração demo aqui então. Aí, bom, essas abas aqui são padrão, aí é mais... Deixa eu puxar de novo aqui. Aí, beleza. Bens e direitos. Tá aqui. Parte de ações. Eu acho que o pessoal seu já deve operar ações e futuras, né, Nath? Já sim. Tudo calejado já devem ter visto mais ou menos como lança. Eu criei alguns exemplos aqui só para, por exemplo, essa ação aqui de Petro, né? A gente está posicionado ali com 500 ações, tá? Eles pedem para a gente, a receita é bem clara, que a gente tem que colocar toda a descrição, então aqui está o CNPJ da Petrobras, tudo, a gente falando que tem 500 ações de Petro, ao custo unitário, que isso aqui é o próprio programa da MyCapital, ou R-Trade, ou qualquer outro, que calcula o custo médio, sob custódia no caso do XP Investimentos, o ticker dela,
você vê que aqui o custo médio não muda, independente do preço da ação estar subindo ou baixando, isso aqui é o custo médio meu de entrada, tá? A gente pega o custo médio, faz ali o cálculo, inclui nele custos, emolumentos e outros custos de bolsa. Então, esse cara aqui, eu passei um ano inteiro com ela no começo de 2023 e no final do ano também. Aí eu tenho outro exemplo aqui de Banco do Brasil, por exemplo. Entrei o ano com a ação, no final do ano saí, então liquidei a posição. Esquema para lançar é o mesmo. O próprio sistema, pelo ticker, ele já traz qual que é o CNPJ da ação, tudo direitinho, essas informações vêm tudo pronto no relatório. Bem interessante isso. A parte de CDBs, para quem tem, acho que a gente usa bastante, principalmente para quem opera tanto o mercado futuro, à vista a gente usa pouco, mas no mercado futuro a gente usa bastante CDB como margem de garantia. Tem gente que deixa o dinheiro parado na conta, falando, é interessante você ter uma grana aplicada e, além do dinheiro render, você disponibiliza aquele dinheiro para você poder usar como uma margem para operar, né? Então, eu uso bastante isso aí. No caso aqui, eu estou carregando a posição, tá? Aqui no caso, BDR, o esquema para lançar é o mesmo, tem o tipo o código, né? Aplicações de investimentos, coisa e tal. Entrei o ano posicionado e saiu o ano zerado também. Fundo imobiliário, a mesma coisa. A gente só coloca ele é um fundo imobiliário, ticker, coisa e tal, preço médio. Aqui mudou o valor porque eu mudei a quantidade, 200 papéis, eu estava com a quantidade maior, diminuí, por isso que mudou, mas senão o valor se manteria igual. Isso aqui é uma grana que tem lá fora, nos Estados Unidos, é uns ETFs, tá? O ticker também, comecei o ano zerado e montei durante o ano. E criptomoedas. Muitos falam que criptomoedas não é rastreável, mas a Receita está fazendo uma força-tarefa com outros países aí e tentando fechar tudo quanto é brecha para tentar tributar esse tipo de operação, né? Então, é importante também declarar, colocar tudo que tem para evitar dores de cabeça lá na frente. Inclusive, falando de Receita Federal, eu tenho um cliente que faz imposto de renda comigo, que ele teve problemas por não declarar ganhos de operações de bolsa, é um senhor de idade já, e ele é casado com comunhão total de bens. A esposa dele recebeu uma casa de herança, ela e os irmãos, e ficou com o processo todo travado porque ele estava com o nome enrolado na Receita por não declarar imposto de renda de operação de bolsa. Aí teve que regularizar aquilo lá, eu arrumei para ele, estava com o nome no gadinho, esperou sair para ir dar andamento no processo de inventário. Então, você vê que o negócio ele acaba tomando uma proporção totalmente maluca, né? Empata, né, a vida da gente. Exatamente. Às vezes você acha que o negócio é uma bobeira, operação de bolsa, não sei o quê, mas às vezes por um ganho pequeno o cara nem se liga nisso. Tem gente que nem sabe que tem que fazer imposto de renda, depois de algum tempo pergunta, fala, não, mas você é obrigado a declarar tudo direitinho. E sem contar a questão do prejuízo que dá para carregar, você compensar depois, né? Tem gente que acha que enquanto está perdendo não tem que declarar. A hora que ganha, aí acaba, infelizmente, entrando pelo cano, né? Mas... Sobre os fundos imobiliários, a gente tem que declarar, na hora de colocar o código do ativo, eu não lembro se teve uma situação, um caso onde quando você vai colocar o código dele, ele pede o CNPJ da construção. Nesse caso, tem o ativo, tá? Que que não é um bem, né? A ação é um bem que você tem. A ação, fundo imobiliário, CDBs, tá? Então, a gente põe o CNPJ aqui para a Receita identificar, mas tem a distribuição de lucro, que é feita aquele pagamento de aluguel mensal, né? Que ele vem aqui, ó, rendimentos isentos não tributáveis. Então, por exemplo, se você olhar aqui, BTG Pactual, fundo imobiliário é 1, o CNPJ do fundo imobiliário é 1, só que quem está te pagando o aluguel não é o CNPJ do fundo imobiliário, é a BTG, que é quem administra o fundo imobiliário. E hoje tem a tal da declaração pré-preenchida que a Receita tem fornecido. Eu já fiz isso para algumas pessoas, só que a hora que você puxa da Receita, está vindo esse CNPJ aqui do fundo, da cota do fundo imobiliário. Mas o correto é declarar, se você, inclusive, entrar alguns sites que tem
Você põe lá o MG, CR11, por exemplo, no Status Invest, ele vai te mostrar quem que é o fundo imobiliário e quem que é a administradora. Então, você tem que informar quem que te pagou aquele rendimento de R$ 256 isento. A própria corretora tem o relatório, né? Ela te fornece isso aí, mas ela põe geralmente só o ticker lá. Então, as plataformas, seja a IRTrade ou a MyCapital, elas já fazem esse trabalho. Elas já te dizem que quem te pagou foi o BTG Pactual para esse fundo aqui, você recebeu R$ 256 no mês. Então, a gente informa tudo direitinho, mastigadinho. Isso já aconteceu comigo uma vez na hora de fazer a declaração, e aí não estava batendo os CNPJs, né? Porque recebi de um e estava declarando o outro. Então, talvez se alguém tivesse essa dúvida aí, é só para esclarecer. Obrigada. Não, legal. E tem um exemplo aqui também do parte dos ganhos de capital, que isso aqui é importante na hora das pessoas lançar. Eu acho que vocês lançam também, mas renda variável. Aí você vai pegar todo o relatório que a plataforma te fornecer e vai informar aqui, por exemplo, mercado de ações, né? Comum, day trade. Deixa eu correr a tela aqui. Aí, mas aqui embaixo a gente tem ações, opções sobre ações, dólar, índice, mercado futuro, outros aqui que entra milho, soja, boi, café, entra nesses caras aqui, tá? Aí aqui embaixo, o resultado negativo, como essa aba é de janeiro, a gente tem que alimentar na mão essa aqui, porque ele puxa o resultado negativo de dezembro do ano anterior. Então, para operações comuns e day trade, e mais aqui embaixo a gente informa o imposto retido na fonte, na nota fiscal, day trade, e essa linha aqui é o tal do imposto do dedo duro, que é o da lei 11.033, aliás, os dois são imposto do dedo duro, mas se de cima é o day trade e o de baixo é o swing trade. Aí, se ele deu o ganho no mês, ele faz a dedução de todos os impostos que reteve, me dá o saldo a pagar. E assim vai se indo até o final do ano, né? Para fundo imobiliário, tem a tabelinha aqui, o esquema é o mesmo. Você informa o saldo negativo, se não teve zero, né? Aqui você informa o valor do resultado e quanto foi pago de imposto mês a mês. Aí, se estava negativo, ele vai compensando até o mês que gera algum valor de imposto, e você vai lá e gera a DARF, né, e faz o pagamento pelo site do... Se a plataforma não te gera a DARF, tem o site do Cical, que aí você entra com o CPF, seu data de nascimento, aí lá dentro ele pede o código da Receita, que é 6015, que é ganhos e operações de bolsa, coloca o valor, ele tem que ser recolhido até o último dia do mês subsequente, né, senão ele gera juros e multa, tá? E aqui tem a tela do... Deixa eu compartilhar essa aqui. Tentando fazer o mais rápido possível aqui para não estourar o tempo. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Só um pouquinho. Compartilhar. Compartilhar. Ó, essa no caso aqui. Essa no caso aqui é o da IRTrade, tá? Eu peguei um exemplo aí. Então, se você olhar aquele formulário que eu mostrei do programa de imposto de renda e o que o sistema da IRTrade te mostra, assim como o MyCapital, ele é idêntico aqui lá. Então, você vai pegar todos os valores aqui, inclusive dá para selecionar o valor aqui, para evitar o dedo gordo, né? E dá para selecionar o valor, copiar e colar. Exatamente os campos que você tem que preencher, estão tudo preenchidinhos aqui. Ele vai desde janeiro até dezembro. Então, o mesmo formulário. Então, é bem interessante essas plataformas que facilita bastante. O meu, particularmente, eu acabo fazendo na mão. Montei uma planilha para fazer essa apuração, quebrei um punhado de tempo a cabeça e faço as apurações tudo na mão, mas eu sou meio muquirano, sabe? Mas é muito interessante essas plataformas, o trabalho que eles fazem é fantástico, né? A gente ganha bastante tempo com isso. Não, hoje eu faço na mão também, viu, José? Mas não é nem questão de ser muquirano, é questão de confiar mesmo, né? Uhum. Seu sistema, saber se está tudo certinho. Sim, não, mas o trabalho deles é bem confiável, viu? E tem um custo, vamos dizer assim, o custo relativo para a gente é bem... Porque eu, por exemplo, eu faço operações do milho, então é uma operação ou outra durante o dia, eu trabalho com o Roberto aqui na Germinar, né?
E então não é nada, mas se você pegar um cara que fica operando o índice dólar o dia inteiro, por exemplo, você vai pegar a nota ali, você fica louco se você for ficar conferindo todos os lançamentos. Então a plataforma aí é essencial para quem faz bastante operações, sabe? Maravilha. Gente, mais Mas alguém acho que para é isso fazer aí. alguma pergunta? Para a gente liberar, porque tá todo mundo no escritório ainda, tá todo mundo querendo dar para casa, tomar um banho, relaxar, né? Mas aproveitem Da aí. minha parte aqui tá tranquilo, Nath. Agradecer aí o pessoal pelo tempo, né? Show de bola aí a apresentação. Maravilha. Também queria agradecer, foi bem esclarecedora. E eu sou contador e também faço uma pancada de declaração de imposto de renda, então sei mais ou menos a loucura que é fazer essas contas e corrigir coisas que outros fizeram errado e a pessoa às vezes desesperada não sabe nem como faz ou por que está recebendo carta da Receita lá, enfim. Então foi muito esclarecedor, gente. Muito obrigado mesmo. E a Nath também por ter juntado todo mundo. Imagina. É até legal que muitos clientes às vezes não querem assinar a plataforma, falam assim, não, meu contador faz isso para mim, eu tenho um contador, ele faz. Mas essa é um tipo de plataforma que ela vai auxiliar o contador seu. Então, se você tem um contador ali, a plataforma vai trazer tudo mastigado, ele vai conseguir fazer o trabalho muito mais rápido e com apuração certeira. Ele não vai precisar perder mais tempo ali tendo que fazer todos os cálculos na mão das suas notas de corretagem para poder subir no imposto de renda. E também já soube de casos de contador também que fez conta errada, viu? O que acontece? Tem muita gente que não considera custos, não considera nada, né? Pega o valor das ações e vai lá e, querendo ou não, está perdendo dinheiro ali, né? Porque a gente sabe que a Bolsa tem, além da corretagem, tem os emolumentos, tem os outros custos, isso aí tudo entra na conta, né? E o contador vai te cobrar por isso também. No entanto, que eu vou fazer a declaração, fala para o cara, você tem um relatório ou não? Eu não tenho, então eu vou ver quanto tempo eu vou despender do meu tempo para fazer o cálculo e te apurar. Não, eu já tenho um relatório, eu quero que você só faça a declaração para mim. Não, então é outro custo. E dá um trabalhão, né, gente? Exatamente. Para a última hora, o ano passado, me lasquei. O brasileiro é assim, né? Aí foram prolongando o prazo, eu fui adiando quando eu vi, eu me entreguei atrasada, mas entreguei atrasada, a gente paga multa, né, inclusive. Mas nesse caso, viu, Nath, o importante é entregar a declaração, mesmo que seja a declaração incompleta, você entrega dentro do prazo, depois você vai e retifica. Só para não perder e ter que pagar aquela multa de no mínimo 165 e alguma coisa, né? Então você entrega só com os seus dados básicos, depois vai lá e retifica nos próximos dias. E outra coisa, gente, se pagar imposto errado, a Receita não devolve, não, e nem desconta, né? Não quer nem saber. Tem um processo para pedir de volta, mas é muito chato. Ficar preenchendo formulário. No entanto, que esse imposto de renda day trade tem um imposto, o imposto que debita da nota, chega no final do ano, é o imposto dedo duro. Se você, em dezembro, não conseguiu usar esse imposto, você não teve um ganho em dezembro, eu vi um caso aí que a pessoa teve R$1.000 que foi debitando de dedo duro mês a mês, o cara tinha bons ganhos e ganhava, perdia, mas em dezembro estava com R$1.000 lá. Só que no ano seguinte não consegue não desconta, né? Isso, não consegue descontar esse valor, e ele vai ficando. E eu conversei com um contador, aquele José Roberto Campos, ele vira e mexe com o André Moraes, inclusive. Ele falou, tem uma forma de fazer isso aí, mas você tem que pedir direto para a Receita, mandar um e-mail, apurar direitinho para ela, então o negócio... Eu falei, eu acho que compensa, de repente, sei lá, deixar acumular um tempo aí para depois ir atrás, mas é bem traumático para ir atrás. Devia ter uma forma mais fácil de pegar esse dinheiro de volta, né? Mas nesse caso, não tem muito o que fazer, não. Não, muito bom esse exemplo. A Pauliane fez uma pergunta aqui, ela falou assim, boa noite, no caso, recomenda-se emitir e pagar as DARFs mensalmente ou acumulando do ano, ou acumulado do ano ao declarar o FE? Porque tem multa de 20% e mais juros, que os juros é Selic, né? Quando a Selic estava baixa, né, fala, multinha aí, mas suponhamos que tem um valor considerável para pagar aí, você deixou pagar, passado o último dia útil do mês subsequente, você já está pagando 20% de multa sobre o valor, você fala, mas a DARF minha era acima de R$10, você não é obrigado a recolher, acumula,
Só que se você pegar uma DARF de R$1.000 aí, por exemplo, 20% já é duzentão, né? Então, fica salgado. Então, eu recomendo todo mês você pegar o período anterior e já para pagar de preferência alguns dias antes, não deixar para o último dia. Maravilha. Mais alguém? Perguntas? Aliás, gente, quero já dar um adendo aqui. O pessoal da Germinar, né, eles têm um escritório ali com a XP, né, o escritório da XP, de assessoria. Os meninos estão aí à disposição, né, inclusive para quem opera com a XP, depois eu até posso passar o contato dos assessores deles lá para a gente levar as contas para o escritório, porque aí a gente vai ter uma assessoria aí completa. Temos contabilidade, temos os assessores aí que manjam de commodities, né, eu falei com o Roberto quando a gente começou a fazer essa parceria, que hoje eu estou na Modal, que hoje é parte do grupo XP, né, a XP comprou a Modal, mas lá a gente não tem assessoria especializada para commodities, né, então a gente acaba ficando sem sem informação, sem muito respaldo, e se acontecer alguma coisa, a gente fica ali sem ter a quem recorrer, porque não tem especialistas na área, eles são muito focados em CDOLA. Então, vou deixar o contato dos meninos lá no grupo para vocês depois também, para a gente amarrar essa parceria aí, para ficar com todo mundo. E agradecer o tempo de vocês, de terem vindo, de participar, foi excelente a aula, acho que esclarecedor, e bora fazer essa declaração aí, senão o leão pega todo mundo. Exatamente. Show de bola. Qualquer dia eu vou bater lá na porta deles lá, Nath. Eles são Vai aqui do meu lado, né? Vocês estão vizinhos. Vai tomar um aí. café com a gente. Sim. Olha, recomendo, café é bom, hein? Exatamente. Não, precisa da joia. gente, a gente está à disposição também, tá? Se tiver alguma dúvida com o imposto de renda, é um negócio bem complexo. A gente sempre está aprendendo, é muita particularidade, né? Então, às vezes, tem coisa que eu também não sei tudo, eu vou correr atrás, estudar, sempre tem coisa nova. Mas, olha, esses da dias gente... eu descobri, eu contei para os meus alunos, eu descobri que se a gente tiver com o CPF bloqueado por conta da declaração, a gente não consegue nem na farmácia comprar remédio carga preta, controlado. Eu falei assim, gente, eu já sou doida, se eu não puder comprar nem meu remedinho, aí vai... Ai, Jesus. Mas isso realmente é uma coisa que pode impactar muita coisa na vida. Não, é o exemplo do inventário lá, né? Ele te gera uma série de problemas para frente aí que você não faz nem ideia por causa então, é complicado. De uma coisa que passou batido lá atrás, né? Então, tem que bom é andar com tudo certinho, mas tá bom. Fechou? Meninos, obrigada. Estamos aí. Com certeza, tamo junto. Gente, obrigada. Obrigado a todos aí. Obrigada, pessoal, pelo tempo. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. A gente agradece. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.